Ok, let's go to one more class. Hoje a gente vai falar aqui sobre o método 3 Steps, tá? O 3 Steps vai ser um dos seus melhores amigos aqui no curso. Ele serve para poder você montar qualquer pergunta que você imaginar em inglês, literalmente qualquer pergunta, não só aqui no básico, como no intermediário, como no avançado. Você vai ver a gente fazendo isso aqui, a gente fazendo isso lá quando eu for falar sobre passado e a gente fazendo isso lá quando eu for falar sobre futuro. E se você entender e praticar o 3 Steps, como você vai ver em várias outras aulas ainda nesse módulo, você vai ver que você vai ter uma facilidade extrema para entender e aplicar qualquer outro dos assuntos que você vai ver a seguir nesse módulo e nos módulos seguintes. Porque a intenção aqui não é só fazer você entender o assunto, mas fazer você conseguir usar tudo que você está aprendendo para realmente se comunicar em inglês. E o 3 Steps, ele também dispensa muito daquela gramática complicada, que você geralmente aprende nos cursos para poder conseguir criar perguntas e frases, etc. Aqui você não vai precisar disso. E é uma das técnicas que mais vai te ajudar, principalmente agora no começo. E eu deixei um recadozinho aqui que é the earlier, the better. Ou, no inglês americano, the earlier, the better. O que é que significa isso? Quanto mais cedo, melhor. Na verdade, isso aqui é uma expressão em inglês e a gente geralmente faz isso, tá? Quanto mais, não sei o que, a gente fala em português, né? Por exemplo, quanto mais melhor, quanto mais cedo, melhor. Só que em português tem muita palavra, né? Quanto mais cedo, melhor. Em inglês é como se fosse mais cedo, melhor. Tá? E com os artigos aí, então, the earlier, the better. Você vai ver isso mais na frente. Basicamente, como é que funciona o método 3 Steps? E presta atenção no adendo que eu vou colocar bem aqui abaixo para você, eu vou escrever de vermelho, com uma coisa que um professor de química meu do ensino médio sempre fazia, que é isso aqui, ó. Psil. Psil. Você é como se chama uma pessoa, né? Psil, psil. É exatamente isso aqui. Qual que é esse psil aqui? Esse psil é para te falar que agora, principalmente no começo, se prenda, de certa forma, a este tempo verbal, presente. Seja contínuos ou não, se prenda ao presente aqui. Mas, Igor, quer dizer que eu não vou conseguir falar no passado, no futuro? Claro que vai, com certeza. Agora, se você aprender no presente aqui e você usar os 3 steps no presente, quando chegar no passado e no futuro, você não vai precisar de gramática, assim como você não está precisando aqui, e vai ser só um vocabulário a mais. E como você já destravou aqui, usando os 3 steps, aplicando o que eu vou te falar, você vai ver que você vai ter uma facilidade extrema quando chegar em passado e quando chegar em futuro. Beleza? Então siga a minha dica e se prenda ao presente aqui. E só para te provar, de certa forma, não que eu tenha que provar alguma coisa, mas só para te provar que isso serve para qualquer outra coisa, eu vou fazer aqui no final, eu vou até colocar aqui, ó, uma frase que seja, por exemplo, no passado. E um pouco mais complexa, por exemplo. Por que você esqueceu o celular da sua mãe no trabalho? Você vê que é uma frase grande, ela não está aparecendo aí para mim porque eu coloquei ali, ó, no trabalho. Você vê que é uma frase, uma pergunta grande, está no passado, só que você vai usar o 3 steps da mesma forma, tá? Por que eu falo, então, para você se prender ao presente nesse começo aqui? Porque vai te ajudar demais, você está isolando uma variável e falando só no presente. Se você adiciona passado agora, você vai conseguir usar pelo 3 Steps com certeza absoluta, mas você precisa de coisas que eu vou explicar lá na frente, tá? Que é basicamente um vocabulário a mais, tá? E eu não quero que você se complique agora, beleza? Então, se prenda ao presente, você vai ver que quando você chegar no passado, usando 3 Steps, vai ficar tudo fácil. How it works? Primeiro, você vai colocar a tua pergunta em português, tá? Primeiro você vai começar a pergunta em português, e aí muita gente chega aqui, principalmente quem está começando agora, e se pergunta, Igor, eu entendi esses passos, só que quando eu estiver falando, não vou ter tempo para poder fazer isso tudo. Exato. Só que imagina, e eu sempre dou esse exemplo, que um pianista, um dos melhores pianistas do mundo, ele precisa praticar uma peça de Mozart no piano para poder apresentar. Ele vai se apresentar e ele precisa tocar essa peça. Por mais que ele seja o melhor pianista do mundo, ainda assim, ele não consegue, do absoluto nada, só em olhar para a partitura, já sair tocando tudo na velocidade máxima e acertando corretamente. Isso não acontece.
O que acontece? Mesmo ele sendo um ótimo pianista, ele tem que, em casa, olhar para a partitura e ir devagar, entendendo a posição de cada uma das notas, bem devagar para ele compreender o que está acontecendo ali e com o tempo, como ele vai compreendendo, ele vai acelerando até chegar no tempo da música e aí o que acontece? Na hora que ele vai se apresentar, ele consegue tocar no tempo da música. É exatamente isso que você está fazendo aqui com o Three Steps. Então, quando você for falar, você não vai ter tempo, é óbvio, porque você vai estar falando mais rápido, você vai estar pensando no que você vai falar, tem outras variáveis, por exemplo, a pessoa está falando com você está nervosa às vezes, só que para você conseguir chegar e falar sem travar, você precisa, em casa, pausado, fazer o three steps, entender como que tudo acontece, ou seja, entender a posição das notas, se acostumar com elas, e você vai perceber, confia em mim, você vai perceber que vai ficando mais fácil, você vai acelerando, assim como no piano, e você vai conseguindo ver que na sua fala isso está se transformando, e você está conseguindo cada vez mais se comunicar e mais rápido, beleza? Então você não precisa se preocupar com isso. Não tente, por exemplo, você viu a aula do Three Steps e agora toda hora que você vai montar uma pergunta, você tenta, e começando agora principalmente, tentando ir já direto. E errando e só querendo converter isso. Não. Vai fazendo Three Steps que você vai ver sua evolução. Então, primeiro passo é ter sua pergunta em português. Segundo é você traduzir como se fosse uma afirmação em inglês. E você já vai ver os passos aqui na prática, tá? Em seguida, você tem o verbo to be, você vai fazer essa análise. Se nessa frase que você montou tem o verbo to be. Se tiver, é só você inverter. Se não, é só usar o auxiliar. Quem está no intermediário avançado está pensando que isso aqui é muito básico. Não é. E tenha certeza absoluta, tem alunos meus no intermediário e no avançado que usam isso para corrigir os erros. Tá? Isso é uma técnica maravilhosa e surpreendentemente eficaz. E você vai usar ela várias vezes. Tá? Vamos lá fazer? Na prática agora? Ela está em casa. Temos o nosso primeiro passo. Você está vendo que cada um tem 3 linhas aqui, né? Exatamente os passos do Three Steps. Primeiro passo é você traduzir como se fosse uma afirmação. Ou seja, só sai traduzindo aqui, lembrando de coisas e padrões que você vem aprendendo. E caso você não saiba uma palavra ou uma expressão, você pode, sem problema nenhum, buscar naquele site chamado Lingui. Nunca no tradutor. Repito, nunca no tradutor. Porque no tradutor, às vezes você pesquisa uma palavra e ele te dá um dos significados possíveis. E no Lingui, você não só vai ver os vários possíveis significados, como a pronúncia e exemplos de uso daquela palavra, para você saber exatamente como que ela é no exemplo que você está fazendo. Ok? Vamos lá. Ela em inglês, como é que é? Ela é she. Como é que é está? Está é o verbo to be. O verbo to be para she é is. E como é que é em casa? Vamos lembrar desse padrão, ó. Em a gente está falando de preposições e não fica... agora eu esqueci da palavra em português. Não fica ansioso querendo saber de preposições agora. Se liga nesses padrões que eu estou te falando, porque mais na frente eu vou falar sobre preposições com uma dica maravilhosa. Mas lembre-se desse padrão. Em casa sempre vai ser o quê? At home. Nunca vai ser in home ou on home. Beleza? Em casa... Especificamente, essas duas palavras juntas dessa forma, em casa, sempre vai ser at home. E agora, você faz aquele terceiro passo. Qual que era aquele terceiro passo? Ó? O terceiro passo era você analisar se tem verbo to be. Se tem, inverte, se não, usa o auxiliar. Nesse caso, a gente tem verbo to be? Tem, né? Ó, o is. Então, é só inverter ele com o pronome. Is she at home? E está pronta nossa pergunta. Vamos fazer mais uma? E eu quero que você tente ir fazendo comigo, tá? Em aulas mais na frente, você vai ter PDFs logo abaixo das aulas para poder você praticar e quizzes também para você praticar os seus 3 steps. Mas agora eu quero que você se concentre e tente ir fazendo comigo. Se precisar, pause, tente fazer, dê play de novo para conferir. Onde você está indo? Como é que é onde em inglês? Nossa, Igor, agora você me pegou. Não sei. Não tem problema. Quando você não sabe, você faz o quê? Pesquisa lá no Lingui, tá? Vamos lá? Onde você está indo? Não sei se é melhor dar o zoom ou tirar. Acho que assim tá bom, tá? Dá mais um pouquinho de zoom. Onde você está indo? Onde em inglês é where. Você é you. Como é que é está? Está o verbo to be para you é isso mesmo, are. Lembra daquela dica? Ó? Ir em inglês é go.
indo vai ser going. E agora? Temos verbo to be? Temos. Se temos verbo to be, é só adicionar o quê? O auxiliar. Perdão. Agora eu que me confundi aqui. Se tem verbo to be, é só inverter. Yes? É porque eu estava pensando já em outro exemplo, que era quando os alunos acham que sempre que você vai montar uma pergunta tem auxiliar. E nem sempre. A gente fez uma ali que não tem auxiliar, e essa daqui também não vai ter auxiliar. Por quê? Porque tem o verbo to be. E se tem o verbo to be, basta você inverter o verbo to be com o pronome. Não precisa por auxiliar. Então, where are you going? Igor, então estaria errado se eu colocasse, por exemplo, where are you going? Sim. Estaria errado se eu colocasse, por exemplo, where you are going? Também estaria errado. Porque para que você colocou o auxiliar? Lembra do 3 steps? Ó. Tem verbo to be, é só inverter. Foi exatamente o que a gente fez aqui. Ó. Ok? Vamos para a próxima aqui embaixo? O que você gosta de assistir? Ok em inglês é? What? Você em inglês é? You? Presta atenção agora. Eu quero que você tente lembrar de uma dica que, se eu não me engano, eu dei na primeira ou na segunda aula do módulo 1 aqui. E qual que é a dica? Sempre que você, na maioria das vezes, na verdade, que você tem 2 verbos, você coloca o to no meio. Tem outra forma de você lembrar disso. Deixa eu só fechar essa porta aqui, gente, porque tá batendo e tá me dando uma agonia. Nossa Senhora! Tá uma ventania aqui em casa esses dias. E aí tudo fica batendo. Dá uma agonia. Ó, vamos lá. Eu perdi o meu raciocínio. Ah, sabe. Sempre você tem 2 verbos, você coloca um to no meio. Na maioria das vezes, tá? Qual que é a outra lógica de você entender isso? A outra lógica de você entender isso é que, ó, assistir aqui está no infinitivo, tá? E gosta está conjugado. Como assim, Igor? Como assim conjugado? Que verbo é esse? Que verbo é esse que eu sublinhei de verde aí? Tenta responder essa pergunta para mim agora. Que verbo é esse que está sublinhado de verde? Gostar. Perfeito. O verbo é gostar. O verbo não é gosta. O verbo é gostar. Gosta é a conjugação do verbo gostar para você. Você gosta. Se fosse eu, estaria eu gosto. Se fosse nós, seria nós gostamos. Então percebe que gosta é o verbo gostar conjugado para você. Beleza? Ó, você pode entender só por aquela dica que eu dei. 2 verbos, to no meio. Aqui eu estou dando uma outra explicação. Por quê? Porque tem pessoas que estão aqui no Método Axner agora, que já passaram por outros cursos e estão meio quebrados da cabeça por causa de gramática complicada que tentaram ensinar. E por isso eu tento trazer uma outra explicação aqui também. Mas se você já pegou pelo 2 verbos, to no meio, fica tranquilo. Mas a outra explicação é o seguinte. Gosta aqui, ele está conjugado, porque é o primeiro verbo, é o verbo principal. Tá? Você poderia ser qualquer outra coisa depois. Você gosta de blá, 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 poderia ser qualquer outra coisa de camarão. Você gosta de assistir, você gosta de andar. Poderia ser qualquer outra coisa. Então o verbo principal é gostar. Tá? E gostar é o infinitivo desse verbo que está sublinhado. Ok? Mas esse verbo aqui, ele está o quê? Conjugado. O que é que isso significa? Significa, por exemplo, e você vai ver no exemplo que a gente vai fazer logo aqui, ó. Eu vou aproveitar e fazer logo com você, ó. Ela em inglês é she. E como é que é esse daqui? Você gosta, vai ser you like. Só que aqui em cima não vai ser like. Vai ser likes. Eu acho que eu já dei essa dica, se eu não dei, eu vou dar em uma aula bem próxima. Que sempre que você tem he, she ou it, o verbo trabalha, que foi justamente a explicação que eu dei para os auxiliares. Tá? Que eles estão na frase para o verbo não precisar trabalhar. Lembra disso? Então, com he, she ou it, o verbo trabalha. No caso de like, ele recebe um S. Igor, tem uma regra que vai dizer quando que recebe S, quando que recebe S ou yes? Cara, tem, mas não perca seu tempo tentando ver essas regras. É muito melhor você usar o seu tempo para fazer 3 steps, para poder assistir mais aulas minhas, para poder seguir o método, fazer cada uma das práticas que eu passo aqui, porque isso vai destravar a tua comunicação e intuitivamente você vai entendendo essas regras, sem saber quais que são essas regras, tá? Isso acontece demais. Então você não precisa passar ali horas olhando e tentando entender uma regra, principalmente regras em inglês que tem inúmeras exceções, porque inglês é predominantemente uma língua falada, diferente do português. Ok?
Então, no caso de like, ele recebe um S. Então, o que acontece aqui? Esse verbo aqui, ó, ele está conjugado para she. Ele recebeu S, likes, beleza? E como eu dei aquele exemplo, ele está trabalhando. Por que isso é importante? Porque aqui, ó, você entende que esse verbo que eu sublinhei de vermelho, ele está no infinitivo em português. O infinitivo em português é ar, ir. Essas terminações indicam o infinitivo dos verbos em português. Ar, ir. Por exemplo, gostar, assistir, vender. Ar, ir é o infinitivo dos verbos. É por isso que, em inglês, o infinitivo dos verbos não é uma terminação. O infinitivo dos verbos é to mais o verbo em questão. Por exemplo, o infinitivo assistir em inglês não é simplesmente watch, mas sim to watch. É por isso que o nome do verbo se chama to be e nunca só be, tá? Porque o infinitivo do verbo é to be, tá? É a mesma coisa, se você fala o infinitivo é be, é como se você falasse conjuga para mim o verbo gosta. O verbo não é gosta, o verbo é gostar, tá? Então é por isso que o infinitivo é to mais o watch. Se o infinitivo é sempre to mais o verbo, a gente nunca traduz esse D, como você já sabe, nesse tipo de exemplo, né, entre dois verbos ali. Assistir em inglês é o watch, mas como está no infinitivo em português, vai ficar no infinitivo em inglês. Qual que é o infinitivo de watch? To watch. Ok? Essa é outra explicação, só para poder tirar uma dúvida na cabeça que geralmente fica de alunos que já vêm de outros cursos. Mas olha a dica, que maravilhosa. Dois verbos, to no meio. Ok? Isso funciona muitas vezes. E agora, você vai fazer a mesma análise. Espero que você não tenha dormido nessa explicação, principalmente quem está começando agora e quem não nunca fez um curso de inglês, pode ser até mais complicada essa explicação. Mas como tem esses dois tipos de pessoas que entram no curso, então eu tive que fazer essa explicação. Mas tá aí a dica. Verbo, to. Beleza? Então, segundo passo é você analisar. Terceiro passo é você analisar se tem verbo to be. E nesse caso aqui, ó, what you like to watch não tem o verbo to be. Se não tem o verbo to be, a gente adiciona o quê? O auxiliar. E qual que é auxiliar para you? Do. E aí muita gente vai colocar aqui, achando que o auxiliar é sempre no começo. Não, o auxiliar é sempre antes do pronome. Então, what do you like to watch? Essa é a nossa pergunta. Beleza? Então, agora que eu já dei essa dica, a gente vai prosseguir para a próxima lá que eu parei para fazer. E agora você já consegue fazê-la comigo. Então, gosta de ficar. Se você não sabe o que é ficar em inglês, pausa aí, abre o Lingui e pesquisa ficar. E vê os exemplos para ver o que é que se encaixa aqui. Pausou? Voltou? Ficar em inglês é stay. Então, você pode entender de duas formas. Dois verbos, coloca o to. Ou da outra forma, que é ficar, A-R-I. Está no infinitivo, o infinitivo em inglês é to, mais o verbo. To mais stay. E aí em inglês é there. Sim, é a mesma coisa de lá. She likes to stay there. O que é que vai acontecer aqui? Mesma análise. Tem verbo to be, ó. She likes to stay there. Não tem. O verbo to be para she é esse. Ele não está aqui. Logo, a gente usa o auxiliar. E qual que é o auxiliar para she? Não é do. É does. Então, does she. E agora? O verbo estava trabalhando na afirmação. Usamos o auxiliar das. O verbo volta para a forma normal. Lembra disso? Does she like to stay there? Não se preocupe que vão ter mais 3 steps. Eu vou fazer muito mais ao longo desse módulo, principalmente. E você vai ter mais formas de praticar. Você é alérgico a camarão? Você em inglês é you. É o verbo to be. Ser eu estar, lembra? O verbo to be para you é are. Alérgico em inglês.
Teacher, não sei. Pausa, linguei. Voltou? Allergic. E sempre quem é alérgico em inglês é allergic to. E camarão em inglês que é shrimp. Essa palavra estranha. Não é Cameron. Poderia ser, né? To shrimp. Isso é um T, tá? Pareceu um D ali. To. To shrimp. Tem verbo to be? Aqui temos, né? O próprio are. Então é só inverter e vai ficar como? Are you allergic to shrimp? Perfeito. E mais uma aqui. Como é que é quem em inglês? Teacher, não sei. Vai lá no Lingui. Toma seu tempo. Não se apressa. Quem em inglês é who. Tem uma banda, inclusive, The Who. Como é que é estar? Estar é o verbo to be. E sempre que você não tiver um pronome, você vai usar is, tá? A não ser que você esteja falando plural de alguma coisa, aí você usa o are. Mas aqui no caso não é. Então você usa is, tá? Porque não tem ninguém. Who is? Aí você lembra desse padrão aqui? A gente falou sobre ele. Assim como em casa é at home, no trabalho sempre vai ser at work. Who is at work? E aí, como você em inglês é with you. Ok? E aí, geralmente a gente inverte o verbo to be com um pronome. Porém, um pronome, você vê que ele está lá no final por causa do com você. Ok? Então, como aqui a gente não tem aqui no comecinho da frase nenhum pronome, já fica aí, tá? Então, você não tem com que inverter aqui. Você não tem com que inverter. Beleza? Então, aqui já está pronta a nossa pergunta. Você vai ver mais exemplos como esse aqui, onde você não precisa fazer nada, tá? Onde já na forma de afirmação ela já fica correta em aulas a seguir. Who is at work with you? E agora, para finalizar, para te provar que você vai usar o three steps mesmo em perguntas complicadas e sem ser no presente, lembrando que, por mais que você possa usar e vai usar mais na frente em perguntas complicadas, em perguntas com tempos verbais diferentes, eu prefiro que, principalmente se você está começando agora e você ainda não estudou o passado ou o futuro, eu prefiro que agora você pratique sempre perguntas, até você chegar no módulo onde eu falo sobre passado, você continue praticando só no presente, até você chegar lá. Beleza? Isso vai te ajudar demais, porque é como se fosse uma curva exponencial, tá? Por mais que demore um pouquinho para poder você chegar ali, quando você chegar, você vai ver que rapidamente você vai evoluir. Como é que é porquê em inglês? Ó, e eu vou passar rápido por aqui, porque eu não falei sobre passado. Essa pergunta está no passado, simplesmente para te provar que você vai usar em vários tempos verbais, tá? Em todos, na verdade, em qualquer, porque serve para qualquer pergunta em inglês. Então, você vai usar isso aqui em qualquer pergunta em inglês. Nossa, e agora a câmera quase que cai. Quase não, né? Caiu, eu segurei. Ó, só para te provar. Então, eu não vou te ensinar a fundo o passado aqui, tá? E não se preocupa, porque em aulas mais para frente você vai ver eu falando sobre o passado, mas não é o intuito aqui. O intuito aqui é só você ver que mesmo uma frase maior e no passado, que é um tempo verbal diferente do presente, você vai ver que usa o three steps da mesma forma. Por que em inglês? Why. Você em inglês é you. Esquecer em inglês é forget. Mas esqueceu aqui está no passado. E o passado de forget é forgot. O celular da sua mãe. A característica do celular é ser da sua mãe. Então a gente vai inverter isso aqui. Your mom's phone. Você vai ver falando sobre isso mais na frente. Your mom's phone. E aí, qual que é o padrão de no trabalho? At work. Why you forgot your mom's phone at work? Essa é a forma de afirmação. Você vai fazer exatamente a mesma pergunta. Tem verbo to be? Não. Se não tem verbo to be, você vai usar o auxiliar. Qual que é a posição do auxiliar? Sempre antes do pronome. Então, why. Aqui vai encaixar o auxiliar agora. O auxiliar para you é do. Porém, como estamos no passado, o auxiliar para todo mundo vai ser did. Então, why did you? Aí você lembra do que acontece com o auxiliar quando a gente está com he, she, it? O verbo que estava trabalhando, ele volta para o normal. A mesma coisa acontece aqui. Então, o verbo, que é forget,
Ele estava trabalhando ali, ele estava no passado, forgot. Só que como já usamos o auxiliar do passado, o verbo que estava no passado vem para o presente de volta. Why did you forget your... E eu vou dar uma dica aqui, que é o seguinte. Se você tiver montado uma pergunta em inglês e você tiver um auxiliar e o verbo ainda estiver modificado, está errado. Ou, se você tiver uma pergunta em inglês onde você tiver um auxiliar, por exemplo, se eu montasse isso aqui no passado assim, ó, why do you forgot, estaria errado. Porque a gente não fala assim. O auxiliar aqui ele não está trabalhando. O auxiliar tem que trabalhar, ou seja, indicar que aqui é passado. E o verbo que estava no passado, ele volta para o presente. A mesma coisa que a gente faz lá no presente com Richioet, no caso do das. Tá? Your mom's phone at work. Essa é a pergunta. Why did you forget your mom's phone at work? Beleza? Então, só para te provar aqui, não foi a intenção ensinar passado aqui, mas sim mostrar para você que você pode e vai usar o 3 steps em qualquer tempo verbal, eliminando assim muita gramática complicada. Beleza? Então, agora você pode, assim que você, antes de ir para a próxima aula, o que é que eu sugiro? Que você crie 5 a 10, se você tiver muito tempo livre, ou 5 com pouco tempo livre, perguntas em inglês, lembrando disso daqui. Ó, cadê? Lembrando dessa dica, desse psil, ó, presente. Por favor, não queira confundir sua cabeça, não queira acelerar as coisas agora. Você vai chegar em passado, você vai chegar em futuro e você vai ver que vai ter uma facilidade imensa, porque a gente não fica aprendendo gramática complicada, que é inútil aqui, graças aos métodos que eu trago para você. Então, não queira apressar, você vai perceber sua evolução e você vai conseguir chegar no passado e futuro com uma facilidade imensa se você destravar isso daqui. Então, qual que é seu homework antes de prosseguir para a próxima aula? É você criar, pode ser aí no seu caderno, pode ser no seu tablet, no seu computador, 5 perguntinhas em português e fazer o 3 steps com cada uma delas, ok? Se você tiver dúvida, se você tiver dificuldade, não se preocupa, mais na frente vamos ter mais aulas usando os 3 steps e praticando ainda mais.